Sejam bem-vindos ao último vídeo antes de Natal. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro e eu sou psicólogo. Há cerca de mês e meio atrás, eu estava a pesquisar na internet e vi um site de uma Federação Portuguesa de Psicoterapia, uma federação que é uma organização cujo objetivo principal é dinamizar a psicoterapia enquanto profissão, ou seja, ser reconhecida como profissão, já que psicoterapia em Portugal não é considerada uma profissão, mas sim uma especialização avançada de dois tipos de profissões, que são os psicólogos e que são os médicos psiquiatras. E um dos objetivos dessa federação, ou diria o objetivo principal, é reivindicar a psicoterapia como profissão. E no conjunto de modelos aos quais essa federação parece agrupar, ou membros que colaborem com essa federação, eu vi lá o nome de Programação Neurolinguística, também conhecida como PNL. E eu olhei para aquilo e pensei, bom, isto é uma enorme estupidez. Será que as pessoas que colocaram isto aqui, que aceitaram, têm verdadeira noção de que não faz sentido colocar em programação neurolinguística ali? Bom, eu agora estava a pensar nisto, continuando uma série de vídeos em que eu passo, ou tento passar informação cá para fora sobre determinadas abordagens e, por que não, falar do assunto ou da ligação, ou da falta de ligação de programação neurolinguística com psicoterapia. Bom, em primeiro lugar, a resposta à pergunta: será a programação neurolinguística um modelo de psicoterapia? A resposta breve é não. Programação neurolinguística não é um modelo de psicoterapia. Programação neurolinguística é uma forma de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de algumas competências linguísticas, que tem como base pressupostos de outros modelos de psicoterapia e, nas mais recentes interações, outros pressupostos que não apenas modelos de psicoterapia. De uma forma muito resumida, a programação neurolinguística foi desenvolvida por volta dos anos 60, 70 por 3 pessoas, apesar de que hoje em dia a história veio a apagar uma delas. A história e também um pouco os outros 2 participantes dessa história, que são Frank Putzinich, Richard Bandler e John Grinder. Sendo que John Grinder ingressou esse grupo um pouco mais tarde, mas que desenvolveu uma relação muito próxima com Bandler, e ambos tinham uma visão de evolução diferente de Putzinich, que depois acabou por não acompanhar os trabalhos de Bandler e de Grinder, não concordar com aquilo ao qual eles queriam seguir, e a história e o próprio Bandler encarregaram-se de ir diminuindo a importância de Frank Putzinich na criação da programação neurolinguística. Bom, claro que eu não vou aqui passar a história da PNL. Eu já escrevi sobre isso, já fiz outros vídeos sobre isso, e
se estiverem muito interessados, eu até posso fazer um vídeo futuro falando sobre a história da programação neurolinguística. De um modo geral, a programação neurolinguística embarcou 3 perspectivas terapêuticas diferentes. Embarcou os contributos da terapia Gestalt por parte de Fritz Perls, algumas noções e mesmo estratégias Gestalt que podem ser reconhecidas dentro da programação neurolinguística. Também houve contributos da terapia familiar e sistémica na perspectiva de Virginia Satir e, finalmente, os contributos da terapia breve, estratégica e também de hipnose de Milton Erickson, sendo que Milton Erickson foi a última pessoa estudada e modelada por Bandler e Grinder, tanto que inicialmente a programação neurolinguística era apenas constituída pelo metamodelo, e esse metamodelo veio dos contributos de Virginia Satir, das perspectivas de Virginia Satir e das perspectivas de Fritz Perls, a terapia Gestalt. Mais tarde, com a modelagem do trabalho e dos padrões hipnóticos de Milton Erickson, a Bandler e Grinder integraram esses padrões na programação neurolinguística, naquilo que eles chamaram o modelo Milton. Houve outras personagens que contribuíram para a evolução da programação neurolinguística, como, por exemplo, o Robert Tildt, no seu modelo de crenças, como Steve Andreas, um ericksoniano e um praticante de programação neurolinguística muito conhecido, que entretanto já faleceu. Stephen Gilligan, antigo aluno de Milton Erickson, também é uma pessoa que tem contribuído juntamente no seu trabalho de parceria com Robert Tildt para a evolução da programação neurolinguística. Joseph O'Connor, Ian McDermott, Michael Carroll, recentemente a própria ex-mulher de Bandler, Leslie Cameron Bandler, agora é só Leslie Cameron. Recentemente, a programação neurolinguística teve um enorme baque quando Bandler e Grinder terminaram a sua relação de associação. Foi um término bastante sangrento, por assim dizer, já que envolveu disputas legais em tribunal relativamente às propriedades e méritos de criação da programação neurolinguística, e que hoje em dia nós temos Richard Bandler enquanto pessoa que supostamente criou a programação neurolinguística ainda num contexto original, e temos o trabalho de John Grinder, um trabalho atual que é aquilo que ele chama de New Code NLP. Portanto, temos estas duas grandes distinções em termos de programação neurolinguística atualmente. Bom, a programação neurolinguística foi sempre uma abordagem ou um conjunto de técnicas de desenvolvimento pessoal muito suscetível a críticas. Muitas delas foram originadas pelos comentários e pelas apreciações do próprio Richard Bandler, quando Bandler explorava, ou quando Bandler dizia que programação neurolinguística era mais eficaz do que todos os modelos de psicoterapia, quase todos. Aliás, é conhecida a antipatia ou
ou a zanga ou a irritação de Bandler com psicólogos e com psiquiatras. Portanto, do ponto de vista de Bandler, aquilo que os profissionais de saúde mental fazem, ele consegue fazer melhor e mais rápido, seja lá o que isso for. Para além de ser-se eficaz, para além de ser-se mais eficaz, algumas das noções, como por exemplo algo que hoje em dia já está mais esbatido, até porque foi sempre muito suscetível de críticas, que têm a ver com as pistas oculares. Ou seja, segundo a programação neurolinguística, nós podemos, através de um processo de calibração, perceber se a pessoa está a mentir, se a pessoa está a recordar imagens, recordar sons, ou aceder a sons ou imagens mentais, ou até mesmo em termos da sua capacidade sinestésica, através, ou melhor dizendo, observando para que lado é que os olhos da pessoa estão a dirigir-se. E isso, as pistas oculares estavam dentro daquilo que era ensinado em termos das modalidades e das submodalidades e de como é que a pessoa pode criar, pode-se calibrar com o outro e criar rapport, etc. Entretanto, anos e anos e anos de investigação vieram a deitar por baixo, ou por terra, neste caso, a afirmação de eficácia das pistas oculares. Portanto, não tem qualquer validação científica. Neste momento é algo que já não é tão explorado na programação neurolinguística, até mesmo por Bandler. No entanto, era uma pedra principal, um dos alicerces principais da programação neurolinguística. E que o próprio Bandler, aliás, nunca disse ou nunca quis expor que a programação neurolinguística fosse um modelo de psicoterapia. Aliás, nem foi com esse intuito que a programação neurolinguística foi criada. A programação neurolinguística foi criada como um meio de modelar práticas eficazes para que qualquer pessoa que não fosse profissional de saúde pudesse utilizar e pudesse impelir com algum sucesso. Tanto que programação neurolinguística é vendida, ou os cursos são vendidos, sem pré-requisitos, sem critérios absolutamente nenhums. Aliás, qualquer pessoa com habilitações literárias mínimas, diria eu, pode, desde que pague bem, pode tirar uma formação de programação neurolinguística. Portanto, PNL nem sequer tem requisitos para se ser aprendida, nem tem esses fundamentos. Já para não falar que PNL não ensina como lidar com psicopatologias. Psicologia é muito pouco falada em termos da programação neurolinguística, porque, lá está, o próprio Bandler considera que a PNL é superior à psicologia e à psicoterapia, apesar da programação neurolinguística e as suas abordagens originais terem como base técnicas e conceitos vindos da psicologia, mas, não obstante, é mais eficaz e não tem nada a ver com psicologia do ponto de vista do Bandler. Portanto, qualquer um pode aceder. Mas a PNL não é utilizada somente no contexto da saúde, é utilizada praticamente em todas as áreas, nomeadamente
nas áreas do marketing, nas áreas das vendas, nas áreas das palestras motivacionais. Portanto, hoje em dia, quando se quer dar uma palestra, quando se quer motivar uma equipa de empresários, ou quando se quer dar capacidades ou ferramentas de liderança, quando se quer trabalhar resultados em termos organizacionais, não se vai chamar qualquer formador. Não. Vai-se chamar alguém que tem formação em PNL. Aliás, PNL é uma coisa que está tão entranhada que está inserida em tudo aquilo que é canto. Até inclusivamente no coaching. E por isso é que algumas vertentes do coaching têm a fama que têm. No fundo, o coaching, enquanto ferramenta, é uma ferramenta interessante. E se ela for aplicada por profissionais em determinados contextos, ou para aqueles contextos, até pode ser uma ferramenta útil. No entanto, uma pessoa que tenha um determinado nível de programação neurolinguística pode ser um coach. Estão a ver qual é que é o problema disto? O mercado está a exportar pessoas que não são direcionadas para a saúde ou para outras áreas e está a dar-lhes ferramentas e no fundo dizem assim, não, façam. E depois temos pessoas com formações em PNL, com formações em coaching, com até formações em hipnose, que, não sendo profissionais de saúde, e neste caso não sendo profissionais de saúde mental, organizam workshops e cursos sobre como lidar com a ansiedade e a depressão. Pessoas que não são profissionais de saúde, ou seja, não têm competência, legitimidade para intervir nessas áreas. Se um treinador tiver formação adequada e der um curso como lidar com a ansiedade em contexto desportivo, perfeitamente dentro das suas competências. Será melhor se ainda tiver a colaboração de um psicólogo do desporto, mas perfeitamente execuível. O problema é quando estamos a falar de pessoas leigas, ou seja, pessoas que não têm formação em saúde mental, que têm formações discutíveis de programação neurolinguística, coaching, hipnose, e acreditem que é muita má hipnose, são terapeutas quânticos multidimensionais e o raio que os parta, e depois começam a dar workshops sobre ansiedade e depressão. É isto que as coisas andam. E, portanto, concluindo, PNL não é um modelo de psicoterapia. Na melhor das hipóteses, é um programa de desenvolvimento pessoal que foi desenvolvido para ganhar dinheiro, ou seja, para os seus criadores ganharem dinheiro, para atribuir algumas competências linguísticas a determinadas pessoas. Caso vocês não saibam, os níveis ou aquilo que são os praticantes de PNL não são reconhecidos por instituições internacionais, a não ser as sociedades compostas pelos criadores da programação neurolinguística, neste caso o Bandler e o Grinder, com determinados níveis, não é? Tem o Practitioner, o Master Practitioner, o Trainer, o Master Trainer,
se isso lhes dá, isso é quê? Certificado. Gastam rios de dinheiro para uma folha de papel que vale tanto quanto foi impressa. Em termos de vocês mostrarem isto a um sítio, uma associação, um hospital, não vale nada. Nem sequer há cursos universitários, nada. Portanto, PNL é no máximo uma forma de desenvolvimento pessoal. Em termos daquilo que é saúde mental, em termos daquilo que estamos a falar de situações graves, preocupantes, como ansiedade, depressão, fobias, perturbações obsessivo-compulsivas, ideação suicida, psicoses, esquizofrenias, etc. Todos os diagnósticos do DSM-5 que vocês quiserem, PNL para isso é uma completa afronta. E eu fico muito preocupado que uma federação que se quer, ou melhor, que quer promover a psicoterapia e a psicoterapia enquanto uma profissão, tenha nos seus quadros e tenha ali escarrapachado programação neurolinguística enquanto psicoterapia. Enquanto modelo que possa pertencer a essa federação. E isso é uma coisa preocupante. Bom, agora que eu terminei o meu rank, ou o meu corte e costura face à programação neurolinguística, resta-me despedir-vos e desejar-vos a todos umas boas festas, para vocês, para os vossos familiares. Aproveitem o Natal dentro das medidas de segurança, obviamente, com os vossos, porque nada é mais importante do que estarem com as pessoas que vocês gostam e que gostam de vocês de igual forma. Desejo-vos então umas boas festas, em saúde, com tudo aquilo que vocês possam desejar. Fiquem bem e até um próximo vídeo.